Olá pessoal, vamos iniciar nossa aula 2. Nessa aula nós vamos falar sobre construção de matrizes. De forma geral, nós vimos na aula 1 que quando eu tenho uma matriz que eu represento por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, eu vou olhar primeiro para a ordem dessa matriz. E o que é a ordem de uma matriz? É o tamanho dela, que é representado por esse M, que indica a quantidade de linhas que a matriz vai ter, e o N, que indica a quantidade de colunas, ok? A matriz, além de ser representada daquela forma pronta, já com os valores numéricos, eu posso representar a matriz dessa maneira aqui, ó. Eu digo que eu tenho uma matriz A, ó, é uma letra maiúscula, e dentro dessa matriz eu vou ter os elementos que eu estou chamando de A e J. Vanessa, o que é esse A e J? O Azinho é para indicar que é um elemento, ok? E esse I e esse J indicam a posição desse elemento dentro dessa matriz. Como assim, Vanessa? Ó, o I vai indicar para mim a posição em relação à linha, como nós vimos na aula passada. E o J vai indicar para mim a posição em relação à coluna, ok? Então, se você não entendeu direitinho esse conceito de posição e qual é a representação de um elemento de uma matriz, volte na aula 1, tente primeiro entender o que é essa representação dos elementos de uma matriz para que você possa compreender direitinho essa construção que nós vamos fazer agora, tá certo? Bom, vamos lá. Então, se eu posso representar os elementos de uma matriz utilizando essa posição, eu posso criar uma matriz genérica, eu estou chamando aqui de A, ok? Por exemplo, ela pode ter 4 linhas, vou colocar aqui fora só para indicar para vocês como se fossem as linhas do caderno de vocês. Opa, desculpa, deixa eu apagar aqui, que eu pulei aqui um monte de número. Então, eu vou indicar uma matriz A, faz de conta que aqui são as linhas do meu caderno, ó. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. E aqui eu vou colocar uma coluna, vai ser uma matriz 4 por 2. Então, vai ter 2 colunas, coluna 1 e coluna 2, tá certo? Faz de conta que essas são as colunas do meu caderno, a minha matriz está aqui, ó. Então, agora nós vamos colocar os elementos dessa matriz. Se eu chamei a matriz de A, o que está dentro aqui, ó, de cada uma dessas posições, ó, são os elementos da minha matriz. Os elementos eu vou chamar de Azinho, que eu não sei qual é o valor deles, então eu tô chamando todo mundo de Azinho, ó. Azinho, 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 Azinho e Azinho. Só que eu preciso diferenciar esses elementos, porque esse elemento aqui, ele não é necessariamente igual a esse, porque eles não estão no mesmo lugar, eles não estão na mesma posição, tá certo? Então, agora eu vou colocar a posição desses elementos. E o que é a posição? Aí é onde entra o conceito do I e do J. O I indica a linha que ele tá. E o J indica a coluna. Se ficar na dúvida, a linha tá sempre na horizontal, tá deitado. E a coluna tá na vertical, tá em pé, tá certo? Então, vamos lá. Vou trocar aqui o lápis só para ficar bem claro para vocês a posição. Vou pegar o verde para colocar, ó, esse elemento aqui. Primeiro, sempre eu olho para a linha, sempre eu olho na horizontal. Então, este elemento aqui, ó, esse A aqui, ele tá na linha 1, que é o I dele, e na coluna 1. Então, eu chamo ele de A11, onde esse primeiro I indica a linha e esse segundo 1 indica a coluna, tá certo? Vanessa, não entendi. Vamos de novo para a gente entender isso direitinho, ó. Esse A aqui, ó, eu quero saber a posição dele. Qual é a linha e qual é a coluna que ele tá? Esse A aqui, ele tá na coluna, na linha 2. E na coluna, ó, tá em pé na coluna 1. Então, ele é o elemento A21. Esse elemento aqui, ó, ele tá na linha 3. Primeiro, sempre linha. E tá na coluna 1. Então, ele é o A31. Esse elemento aqui, ó, tá na linha 4 e tá na coluna 1. Então, ele é o A41. Perceba que todos esses elementos, ó, eles têm J igual a 1, porque todos eles estão na coluna 1. Mas o I deles, que é o primeiro númerozinho, são diferentes, porque eles estão em linhas diferentes. Vamos fazer a mesma coisa com os outros elementos, ó. Esse elemento aqui, ó, ele tá na linha 1,
mas ele está na coluna 2. Então, ele é o A1, 2. Esse elemento aqui, ele está na linha 2 e na coluna 2. Então, ele é o A2, 2. Esse elemento aqui, ó, ele está na linha 3 e na coluna 2. E esse elemento aqui, ele está na linha 4 e na coluna 2. Então, ele é o A4, 2. Essa matriz que eu escrevi aqui é o que a gente chama de matriz genérica. Por que, Vanessa, matriz genérica? Porque eu estou dizendo para você quem são os elementos dela, mas eu ainda não transformei esses elementos em valores numéricos. Porque para fazer isso eu preciso de uma fórmula, de uma lei de formação. E cada matriz vai ter a sua lei de formação diferente. Certo? Então, primeira coisa é entender como é que eu monto essa matriz genérica, que na verdade nada mais é, acho que não tem muita dificuldade aqui, em observar o tamanho da matriz, que é a ordem, que sempre vai vir indicado na questão, e aí você vai escrever esses elementos genéricos, dizendo qual é a posição da linha, que é o I, e qual é a posição da coluna, que é o J. Sempre primeiro a linha e depois a coluna, tá certo? Bom, então, imagine que eu dei para você o seguinte exemplo. Determine a matriz A e J, 2 por 2. Então, eu estou dizendo que a matriz, eu vou chamar ela de A. Dentro da matriz A tem os elementos A e J. E o tamanho dela, a ordem dela é 2 por 2. Que possui a seguinte lei de formação. Cada A e J é igual a essa fórmula. Então, para transformar esses elementos genéricos aqui, ó, que eu criei, nos valores da minha matriz, eu vou usar essa fórmula aqui, que a gente vai já ver como é que a gente faz para usar, tá certo? Então, ó, dado o enunciado, nós temos que a matriz A é de ordem 2, ou seja, tem 2 linhas e 2 colunas, então eu montei aqui a matriz genérica. Ó, a primeira coisa que eu fiz, eu olhei a ordem e montei a matriz genérica. Chamei todo mundo de A e coloquei a posição. Ó, é como se eu tivesse colocado aqui fora, ó. Aqui são as linhas do meu caderno e aqui são as colunas. Você pode colocar pequenininho esses números aqui fora, desculpa, é 1, 2, sem problema nenhum, tá certo? Então, esse elemento, ele tá na linha 1 e na coluna 1, então ele é o A1, 1. Esse elemento tá na linha 1 e na coluna 2, ele é o A1, 2. Esse elemento tá na linha 2, coluna 1, ele é o A2, 1. Esse elemento tá na linha 2 e na coluna 2, ele é o A2, 2. Pronto. Essa é a minha matriz genérica. Agora eu preciso transformar cada um desses elementos nos seus correspondentes numéricos, tá certo? E para isso eu vou usar essa lei de formação aqui, ok? Então, em cada um, ó, vou só repetir a lei de formação, ó, é A e J, J ao quadrado menos 2i, ó. Então, a fórmula que ele me deu é essa, ó, A e J é igual a J ao quadrado menos 2i. Então, eu vou pegar lá o primeiro elementozinho aqui, ó, o A11. Então, A11, eu tô trocando, lembrando que aqui o primeiro é o I e o segundo é o J. Onde tiver I na fórmula, eu vou colocar 1. E onde tiver J na fórmula, eu também vou colocar 1. Então, eu troquei o J por 1, então ficou 1 ao quadrado, menos é da fórmula, o 2 é da fórmula, e eu troquei o I por 1, certo? Aí, fazendo as contas, eu obtive menos 1. E eu vou fazer isso com todos os elementos. Depois que eu fiz isso com todos os elementos, aí agora eu já posso transformar aquela matriz genérica na matriz que ele me pediu, tá certo? Não se preocupe, que a partir de agora, nessa aula, a gente vai só resolver exemplos de construção da matriz para que fixe bem direitinho esse conceito, tá bom? Então, vamos lá. Eu só escrevi aqui um resuminho, uma sequência para a gente seguir, o que é que eu tenho que fazer para construir essa matriz, tá certo? Então, a primeira coisa é identificar a ordem da matriz, qual é o tamanho dela. Essa ordem, lembre que é tamanho. Eu vou montar a minha matriz, então eu vou primeiro olhar o tamanho dela. Depois eu vou construir essa matriz genérica, que é aquela em que eu vou colocar o A e J ou o B e J, a letra que eu quiser aqui, ou que a questão pedir. Onde eu indico a posição que o elemento tá, qual é a linha e qual é a coluna. Depois eu vou aplicar a lei de formação e, por fim, escrever a matriz construída. A gente vai seguir sempre esses 4 pontos para construir a matriz, tá bom? Então, vamos lá. Eu estou resolvendo o exercício da página 70 do livro didático de vocês, a questão de número 3, tá certo? Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, escreva a matriz A e J, 2 por 2, então ele me deu o tamanho da matriz, em que cada A e J, ou seja, cada elementozinho, ele obedece essa lei de formação, 3i menos 2j. Bom,
Então, vamos primeiro seguir a nossa sequência. Primeiro eu tenho que identificar a ordem, é o tamanho. É uma 2 por 2. Ah, então eu já sei que a minha matriz tem 2 linhas e ela tem 2 colunas. Porque sempre é assim, ó. O primeiro indica as linhas e o segundo indica as colunas, tá certo? Agora ele pede, o segundo passo que eu vou seguir aqui, eu vou construir a minha matriz genérica. Então, ó, ele chamou a matriz de A, então eu vou obedecer e chamar ela de A. E eu já sei que a minha matriz ela tem 2 linhas, então eu vou marcar as linhas aqui do meu caderno. E tem 2 colunas, eu vou colocar aqui em cima, as colunas do meu caderno. Pronto. Tá vendo que esses numerozinhos, eles ficam fora da matriz, que é só para fazer de conta que são as linhas do meu caderno para ficar mais fácil de você entender, tá bom? O que me interessa é o que eu vou escrever aqui dentro, certo? Dentro da matriz A, ele chamou de A e J, então ele chamou todo mundo aqui dentro de A, ó. A. Cada posição dessa é um A. E agora eu vou indicar onde esse A aqui tá. Qual é a linha e qual é a coluna. Primeiro sempre linha e depois coluna. Esse A aqui tá na linha 1 e na coluna 1. Então ele é o A1. Esse A aqui tá na linha 1, ó. Tá na linha 1. E na coluna 2 do meu caderno. Então ele é o A12. Esse A aqui tá na linha 2, ó, linha 2, e tá na coluna 1. Esse A aqui tá na linha 2 e tá na coluna 2, certo? Então, é o A22. Então, ó, é como se agora você pudesse apagar esses numerozinhos que você fez aqui no seu caderno, ó. Você usou só para montar, pronto. Essa é a sua matriz genérica. Essa é a matriz, 2 por 2. Ela tem 2 linhas e 2 colunas. Pronto. Então, eu já montei a matriz genérica. Aí, agora ele diz, aplique a lei de formação. Lei de formação é um nome bonito para formulazinha, para que eu possa identificar cada elemento da minha matriz. Então, qual é a fórmula que a questão me deu? Cada questão vai dar uma lei de formação diferente. Então, essa daqui, ele diz que cada elemento é do tipo A e J é 3 vezes I menos 2 vezes J, certo? Onde o I é o primeiro elemento e o J é o segundo, ok? Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar um preto. Vou pegar esse primeiro carinha aqui, ó. Vou transformar ele num número, A11. Pronto. Eu gosto de escrever aqui embaixo só para não esquecer, mas aí você fica à vontade, ó. Só para lembrar para mim que esse primeiro 1 é o I. E esse segundo número aqui, ó, é o J, tá certo? Então, onde tiver I na fórmula, eu vou trocar por 1. E onde tiver J na fórmula, eu vou trocar por 1 também. Então, vai ficar 3 vezes o I. O I é quanto? É 1. Menos, estou só seguindo a fórmula, 2 vezes o J. Aí, o J também é 1. Agora é só fazer as continhas. 3 vezes 1, 3. Menos 2 vezes 1, 2. Agora, subtraindo, 3 menos 2, 1. Então, eu já sei que esse primeiro número aqui, ó, esse primeiro elemento, na verdade, eu descobri. Eu vou trocar esse A1 por quem? Por 1. Agora, vamos fazer a mesma coisa com esse outro carinha aqui, ó. A12. A12. Vou trocar o lápis de novo. Lembrando que o primeiro é o I e o segundo é o J. Vamos lá. Então, onde tiver I na fórmula, eu vou trocar por 1. E agora, onde tiver J, eu vou trocar por 2, ó. Então, eu venho para cá para a fórmula. 3 vezes, sempre olhando para a fórmula. O I é 1, menos, estou olhando para a fórmula, 2 vezes J. Quem é o J? O J agora aqui é 2, ó. Então, vou trocar por 2. Fazendo as continhas. 3 vezes 1 é 3. Menos 2 vezes 2, 4. Eu tenho 3 e estou tirando 4. Lembra que é uma subtração, né? Eu dou o sinal do maior, então aqui menos, absoluto. E 4 tira 3, 1. É como se você tivesse R$3 e está devendo 4. Então, você ainda está devendo 1, ok? Bom, então eu já posso trocar esse A12 por menos 1. Agora, falta achar esse aqui, ó. A21. A21. Lembrando que o primeiro é I e o segundo é J. Sempre. Volta lá para a fórmula sempre.
3 é da fórmula, vezes, aí ele tá pedindo o I. Aí eu venho pra cá, olho pra cá. O I é quanto? É 2. Menos 2 vezes, que é da fórmula, ó, o J eu vou trocar por 1. 3 vezes 2, 6. Menos 2 vezes 1, 2. 6 tira 2, 4. Agora falta descobrir só o último, que é o A22. A22. Lembrando, o primeiro é I e o segundo é J, que é a posição deles, ok? Volta para a fórmula, ó. 3 vezes o I é 2, vou substituir por 2, menos o 2 da fórmula, vezes, agora é o J também é 2 aqui. Primeiro eu tenho que resolver as multiplicações, então 3 vezes 2, 6, menos 2 vezes 2, 4, 6 menos 4, 2, pronto. Então, ó, eu já observei a ordem, já criei a matriz genérica, que é essa daqui, já substituí na lei de formação para descobrir cada elemento, e agora eu finalizo dizendo qual é a matriz, porque ele está pedindo para eu escrever a matriz. Então, ó, A, que é a matriz A2 por 2, vai ser igual. Essa é a minha resposta. O A1, ó, o A1 eu fiz todas as contas e eu posso trocar ele por quanto? Por 1, desculpa, aqui passou. O A12 eu fiz todas as contas e eu posso trocar ele por menos 1. O A21 eu fiz todas as contas e eu posso trocar ele por 4. E o A22 eu vou substituir por 2. Então, essa é a minha matriz. Olha, você saiu disso, ó, da lei de formação e da cara da matriz, e você obteve aquela matriz, que é uma tabela numérica, como a gente já falou nas aulas anteriores, certo? Então, não é difícil. É só você lembrar desses passos. Retira a ordem, constrói a matriz genérica, aplica a lei de formação, cuidado para não errar as continhas, né? E aí escreve a matriz, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo. Ó, quarta questão, também da página 70 do livro didático de vocês, tá bom? Então, do mesmo jeito, ó, determine a matriz B, agora ele chamou de B. Aí, dentro da matriz B, ele diz que tem o elemento B e J. Ele me deu o tamanho da matriz, que é 3 por 2, e diz que para encontrar os elementos dessa matriz, eu uso essa lei de formação. Cada B e J é igual a 2 mais I mais J, ok? Então, vamos seguir os nossos passos, ó. Primeiro, identificar a ordem da matriz, tá aqui, ó, 3 por 2. Então, quer dizer que a minha matriz tem 3 linhas, primeiro é o número de linhas, e 2 colunas. Então, a minha matriz, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Ele chamou a matriz de B, e agora eu tenho que escrever a matriz genérica. Então, ó, B, que é uma 3 por 2, vai ser igual. Então, quer dizer que eu vou usar 3 linhas do meu caderno, linha 1, linha 2 e linha 3, e vou usar 2 colunas do meu caderno. Então, coluna 1 e coluna 2. Então, esse é o tamanho da minha matriz, né? Agora eu vou colocar os elementos dentro. Ó, ele diz que dentro da matriz B tem um elemento que é o Bzinho. Então, aqui é um Bzinho, aqui é um Bzinho, aqui é um Bzinho, aqui é um Bzinho, aqui é um Bzinho e aqui é um Bzinho. Agora eu vou colocar a posição. Vou indicar onde é que está cada Bzinho desse que eu coloquei. Esse primeiro aqui, ó, ele está na linha 1, lembrando, sempre linha primeiro. Linha 1 e coluna 1. Então, ele é o B11. Esse aqui está na linha 1, mas ele está na coluna 2. Então, ele é o B12. Esse elemento aqui está na linha 2 e na coluna 1. Ele é o B21. Esse elemento está na linha 2 e na coluna 2. Ele é o B22. Esse elemento está na linha 3 e na coluna 1. Ele é o 321. Desculpa, B31. 321 não, B31. Esse elemento aqui está na linha 3 e na coluna 2. Ele é o B32, tá bom? Montei a minha matriz genérica, aí fica a gosto de vocês, tá certo? Eu, para limpar um pouquinho aqui, eu vou apagar esses numerinhozinhos que eu coloquei só para montar a matriz. Tá aí a minha matriz genérica, certo? E agora, Vanessa, agora o que nós vamos fazer é aplicar a lei de formação em cada elemento. Cadê a lei de formação? É a fórmula, ó. E o que ele está dizendo para você? Ele está dizendo que para você achar cada elemento, ó, o B e J vai ser do tipo 2 mais I mais J, ok? Então, vou fazer para cada um desses. Vanessa tem que fazer para todos, tem que fazer para todos, tá certo?
Claro que eu estou fazendo a continha aqui separado, passo a passo, para explicar para vocês. Se você consegue fazer só olhando, não tenho problema nenhum com isso. Mas eu acho interessante fazer o passo a passo para que você não erre sinal. Porque se você errar o sinal da matriz, a matriz está toda errada, tá certo? Então, vamos lá. Opa, B11 é o primeiro elemento lá. Estou pegando esse carinha aqui, ó. Lembrando que o primeiro é I e o segundo é J. Então, onde tiver I na fórmula, eu vou substituir por 1. E onde tiver J na fórmula, eu vou substituir também por 1, tá certo? Então, vamos lá. 2 mais o I, eu vou substituir por 1. E mais da fórmula, o J eu vou substituir por 1. Como aqui é só adição, eu posso somar de uma vez. 2 mais 1, 3 mais 1, 4. Pronto. Vamos achar o outro. B12. B12. O primeiro é I e o segundo é J, tá certo? Então, vai ficar 2 da fórmula mais I. Eu vou substituir por 1, ó. O I eu tô trocando por 1. Mais o J eu vou trocar por 2. 2. 2 mais 1, 3. 3 com 2, 5. Aí, vamos pro... Fiz esse e fiz esse. Agora, eu vou fazer esse, ó. B21. B21. O primeiro é I e o segundo é J, tá certo? Então, 2 é da fórmula, mais o I eu vou substituir por 2, mais o J eu vou substituir por 1, certo? 2 mais 2, 4. 4 mais 1, 5. Agora, eu vou achar esse. E aí, eu peço para você pausar o vídeo agora, tá certo? Pause seu vídeo e aí você me diz se você conseguiu concluir, tá certo? Pronto. Eu sei que você pausou o vídeo, eu também pausei aqui e já adiantei alguns, tá certo? Então, eu fiz aqui o B22, o B31 e deixei para fazer o último com vocês, tá bom? Então, mais uma vez, ó, o primeiro é o I e o segundo é o J. Então, 2 mais o I, tá aqui, ó, o I é 3, mais o J, que o J é 2. Aqui, ó, J é 2, tá certo? 3 com 2, 5. 5 com 2, 7. Então, eu fiz todos os elementos da minha matriz. Então, já apliquei a lei de formação. E o último passo é escrever a matriz. Então, a minha matriz B, que é uma 3 por 2, tá certo? E aí, cuidado na hora de substituir para não colocar os números na posição errada, tá certo? Você fez as contas certas e vai escrever errado. Então, ó, o B11, ele tem que ficar aqui, ó, que é o lugar dele. Eu posso substituir ele por 4. O B12, ó, ele tem que estar do lado, ó. Então, aqui, ó, do lado, 5. O B21, ele tá aqui embaixo, ó. Então, 5 novamente. O B22 deu 6. O B31 também deu 6. E o B32 deu 7. Essa é a minha matriz B, tá certo? Vamos lá, vamos resolver mais um exemplo. Bom, agora nós vamos resolver o exemplo, na verdade é o exercício 7, também da página 70 do livro didático de vocês, tá certo? É a mesma coisa, o que mudou um pouquinho é o que ele está pedindo. Olha aqui, ó. Seja a matriz A e J, 3 por 2, em que A e J é igual a 2I mais 3J, aí escreva a matriz AT. A gente viu na aula passada que esse ATzinho aqui indica matriz transposta. Tá certo? Então, ele não está pedindo para você escrever a matriz A. Ele está pedindo para você escrever a matriz transposta. Tem dois jeitos de fazer. Ou você inverte logo a matriz, o que é linha passa a ser coluna, tá certo? Ou você primeiro monta a matriz A e deixa para inverter no final, que é o que eu vou fazer, tá certo? Para explicar direitinho para vocês. Então, ó, vamos começar. A matriz A, 3 por 2. Então, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Primeiro passo, identifiquei a ordem. Aí eu quero que você pause seu vídeo agora e escreva a matriz genérica para ver se você entendeu. Escreva quem é essa matriz A, 3 por 2, colocando os elementos dentro, que são os Azinhos, certo? Bom, eu tenho certeza que você conseguiu fazer, que você pausou o vídeo e fez, mas agora eu vou fazer com você para explicar, caso tenha ficado alguma dúvida, tá certo? Se eu vou usar 3 linhas do meu caderno, eu vou indicar aqui linha 1, linha 2 e linha 3. E vou usar 2 colunas, coluna 1 e coluna 2. Esse é o tamanho da minha matriz, né? Dentro da minha matriz tem os elementos que ele mandou chamar de Azinho, né? Ó, dentro da matriz A está o Azinho. Pronto.
E agora é só colocar a posição, que eu tenho certeza que todos vocês já entenderam. Esse aqui é o 1, 1, tá na linha 1, coluna 1. Esse tá na linha 1, coluna 2, é o A1, 2. Esse tá na linha 2, coluna 1, é o A2, 1. Esse é o A2, 2. Esse é o A3, 1. E esse é o A3, 2. Pronto. Se você quiser, eu vou apagar aqui só para ficar mais organizado para vocês. Pronto. Agora nós vamos aplicar a lei de formação. A lei de formação diz o seguinte, ó, que cada A e J vai ser do tipo 2I mais 3J, ou seja, 2 vezes I, 3 vezes J. Então, eu vou pegar o primeiro elemento aqui, ó, A1, lembrando, o primeiro é I e o segundo é J. Onde tiver I, eu vou substituir por 1, e onde tiver J, eu também vou substituir por 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 3 vezes 1. Primeiro, eu vou resolver as multiplicações. 2 vezes 1 é 2, mais 3 vezes 1 é 3, 2 mais 3, 5. Vamos fazer o A1, 2. O A1, 2, o primeiro é I e o segundo é J. Então, eu vou ter 2 vezes o I é 1, mais 3 vezes o J é 2. Estou seguindo essa fórmula, tá certo? 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. 2 com 6, 8. Agora, vamos fazer o A2, 1. O primeiro é I e o segundo é J. Assim como a gente fez na questão anterior, pause um pouquinho o seu vídeo e tente resolver sozinho as demais. Bom, tenho certeza que você também pausou o vídeo e fez. Eu já completei aqui também, enquanto vocês estavam fazendo aí. Lembrando que é só substituir o valor de I e o valor de J. Então, agora nós vamos montar a nossa matriz. A nossa matriz A, 3 por 2. Vamos lá. O nosso A1, ele deu 5. Aqui do lado, o nosso A1, 2 deu 8. O nosso A2, 1 deu 7. O nosso A2, 2 deu 3. O nosso A3, 1 foi 9. E o nosso A3, 2 deu 12. Pronto. Essa é a minha matriz A, tá certo? Bom, para finalizar essa aula, eu gostaria de resolver mais um exemplo para mostrar para você... Ah, desculpa, pessoal, né? Fazendo uma observação aqui. Nós encontramos a matriz A, né? A questão não está pedindo a matriz A, ó. A questão está pedindo a matriz transposta. Então, vamos ter que calcular quem é a transposta dessa matriz, que é o ATzinho. Lembrando de matriz transposta, eu tenho certeza que você assistiu a aula 1. Na aula 1, eu expliquei que na matriz transposta, basicamente, a gente vai inverter a ordem da matriz. Se ela é uma matriz 3 por 2, ela vai virar uma matriz 2 por 3. Isso quer dizer o quê? Que o que é linha, o que está deitado, passa a ser coluna, fica em pé. O que é linha, está deitado, fica em pé, passa a ser coluna. O que é linha, né? 9 e 12 está deitado, fica em pé, passa a ser coluna. Então, essa é a nossa matriz transposta. Ó. Ela tem 2 linhas e tem 3 colunas. Você inverteu a ordem da sua matriz, tá certo? Desculpa, é que eu tinha esquecido de fazer a transposta. Aí, como eu estava dizendo, para finalizar a aula, tá certo? Eu gostaria de fazer uma construção com uma matriz com uma condição, tá certo? O jeito de resolver é o mesmo, o que muda é que a lei de formação vai depender se o I é maior ou menor do que o J. Então, ele diz o seguinte, ó, dê a matriz A, que dentro da matriz A tem o elemento A e J, 4 por 3, em que cada A e J é igual a 0 se... Aí, como é que eu leio isso, Vanessa? Maior ou igual. A boca está sempre aberta para o maior. Então, se o I for maior ou igual que o J, a resposta dá 0. Eu não tenho que fazer conta nenhuma. Ele está dizendo que o A e J é igual a 0. E se o I for menor do que o J, a resposta dá 1. Isso, ele está me dando uma condição. Eu vou ter que observar sempre. Vou repetir. Se o I for maior ou igual ao J, ou seja, se o número da linha for maior ou igual ao número da coluna, porque o J é a coluna, a resposta vai ser 0. Se por acaso o número da linha for menor do que a coluna, o elemento vai ser 1.
Vamos entender direitinho isso seguindo essa sequência. Primeira ordem é uma matriz 4×3. Então, ela tem 4 linhas e tem 3 colunas. Tá aqui, ó. Primeiro é linha e depois coluna. Eu vou escrever a minha matriz genérica. A minha matriz genérica eu estou chamando de A. É uma 4×3, tá certo? E aí, ele tá pedindo para eu usar 4 linhas do meu caderno. 1, 2, 3. Opa, eu já tô trocando todos os números. Deixa eu pegar a borracha para não ficar aqui bagunçado. Então, vamos lá. 3, 4 e 3 colunas. 1, 2, 3, tá certo? Tá aqui. Pronto. Vamos colocar o elemento. É o Azinho, né? Para todo mundo ganhou um Azinho aqui. Cada lugarzinho desse eu coloquei um A. Pronto. Agora eu vou indicar a posição. Esse Azinho tá na linha 1, coluna 1. É o A11. Esse Azinho tá na linha 1, coluna 2. É o A12. Você já entendeu isso, eu tenho certeza. Aqui é o A13, aqui é o A21, aqui é o A22, aqui é o A23, aqui é o A31, aqui é o A32, aqui é o A33. Esse tá na linha 4, coluna 1, 4,1. Esse aqui é o 4,2 e esse aqui é o 4,3. Pronto. Eu indiquei a posição de cada um dos meus elementos. Lembrando que esses numerozinhos pequenos indicam o primeiro número, o I, e o segundo número indica o J, tá certo? Bom, agora é aplicar a lei de formação. O que a lei de formação está dizendo? Ela está dizendo para mim o seguinte, ó. Se por acaso o seu I for maior ou igual ao J, a resposta dá 0. Não tem que fazer conta, só pode trocar tudo isso aqui por 0. Se por acaso o seu I for menor do que o J, aí a resposta dá 1. Vamos entender isso aqui, ó. Vou pegar o primeiro, ó. A11. Lembrando que esse é o I e esse é o J. O I, que é o primeiro número, esse 1, ele é maior ou igual a esse ou é menor do que o J? Essa é a pergunta. Esses dois números aqui, eles são iguais ou diferentes? São iguais, Vanessa. Então, igual, ele já está me dizendo que quando eu uso igual, que é esse tracinho aqui, a parte de baixo desse sinal, a resposta dá 0. Então, deu 0. Porque eles são iguais. Vamos para o outro cara. É só isso, Vanessa? Não tem conta? Só isso. Ele não me deu fórmula. Ele disse que era igual a 0. Ó. Vamos fazer outro para a gente entender. A12. Lembrando, esse é o I e esse é o J. O I, que é 1, e o J é 2. 1 é maior ou é menor do que 2? Bom, Vanessa, eu estou vendo aqui que 1 é menor do que 2. Então, o I é menor do que J. Quando é menor, ele está dizendo que a resposta dá 1. Vamos fazer o próximo. A13. O primeiro é I e o segundo é J. Esse número aqui, o I, que é 1, ele é menor ou maior do que o J? Bom, Vanessa, ele é menor. 1 é menor do que 3. Então, o I é menor do que o J. Então, a resposta dá 1. E assim você vai fazer com todos os outros, tá certo? Com o A, vou fazer a segunda linha com vocês. A21. I e J. O I, que é 2, ele é menor ou é maior do que o J, que é 1? Bom, Vanessa, 2 é maior que 1. Quando é maior, a resposta dá 0. A22. Quando é igual, Vanessa, eu também sei que quando é igual, a resposta dá 0. A23. Lembrando que esse é o I e esse é o J. O I é 2, o J é 3. O I é menor do que o J, porque 2 é menor que 3. Quando é menor, a resposta dá 1. Bom, agora pause seu vídeo e veja se você consegue concluir para a gente conferir a resposta. Bom, eu tenho certeza que você pausou o vídeo e fez. Agora a gente vai só conferir, tá certo? Então, ó, só lembrar da regrinha. Sempre que for maior ou igual, certo? Dá 0. E sempre que for menor, dá 1. O que é menor e o que é maior, Vanessa? O primeiro número
em relação ao segundo, porque aqui eu estou fazendo a relação entre a linha, que é o I, e o J. Então, nós já tínhamos feito essa primeira parte, agora vamos para cá. Ó. Perceba aqui ó, que o I, que é 3, é maior do que o J, que é 1. Quando é maior, a resposta dá 0. Aqui do mesmo jeito, ó, o I, que é 3, ele é maior do que o J, que é 2. Então, também dá 0. Eles são iguais, Vanessa. Quando é igual, é 0 também. Aqui, ó, o I é 4 e o J, ó, lembrando que a primeira é sempre o I, ó, esse é sempre o I e esse é sempre o J. Então, o I é maior do que o J. Se é maior, é 0. O I de novo aqui, ó, é maior do que o J. Também é 0. E o I de novo é maior do que o J. É 0. O primeiro número é maior do que o segundo. Só substituir aqui na minha matriz. Ó. O A1 eu substituí por 0. O A12 eu substituí por 1. Ó, tá aqui. O A13 eu substituí por 1. O A21 por 0. O A22 por 0. O A23 por 1. Cuidado na hora de substituir para não substituir errado. E embaixo todos os outros deram 0, então só coloquei os zeros aqui, certo? É o mesmo jeito de construir, só que dá um pouquinho mais de trabalho para analisar, porque você tem que observar os sinais, né? Lembrando que a boquinha aqui, esse sinal de desigualdade, o I é maior do que o J, quando tem esse tracinho embaixo significa que o igual também vale, tá certo? Bom, essa foi a nossa aula sobre construção de matriz, eu espero que vocês tenham entendido. Treinem. Copie esses exemplos no caderno de vocês, tentem fazer sozinho para entender direitinho esse processo de construção de matriz que é muito importante. E eu espero você na próxima aula para a gente falar sobre adição e subtração de matriz. Até a próxima, pessoal!